Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Nós estamos agora juntos virtualmente para a realização do momento que nós chamamos de culto de oração. Quarta-feira, e você receberá um roteiro para estar dirigindo a reunião aí com o seu pequeno grupo familiar. Como todos estamos sabendo, estamos juntos desenvolvendo a campanha que a Junta de Missões Nacionais nos propôs. Jesus transforma minha família. Então Jesus transforma. E domingo, o sermão da noite foi Pais e Filhos Transformados. E hoje a família é convidada a reunir-se e no pequeno grupo familiar tratar daquele assunto que foi pregado no domingo passado à noite. Eu quero começar orando. Então vamos orar. Pai querido, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado pelos teus cuidados, pela tua presença na nossa vida, pelo teu suprimento. Obrigado pela tua palavra que o Senhor nos deu. Obrigado pela presença do Espírito Santo em nós e conosco, nos conduzindo. Pai, muito obrigado por Jesus, o nosso Salvador, nosso Redentor, o nosso Senhor. Pai, louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu quero te pedir também, Pai, nesse momento difícil, nessa pandemia, nessa quarentena, que o Senhor esteja confortando os corações, consolando, dando direção, suprindo as necessidades, acalmando, Pai, os ânimos. Pai, abençoe cada família, Pai. Abençoe cada família. E nesse momento eu te peço por todas as famílias que estão agora nos acessando, Pai. Abençoe esta família, este lar, este pai, esta mãe, este filho, Pai. Abençoe a família. Pai, com a tua mão abençoadora, a tua mão que nos toma pela mão direita e nos conduz nas palavras do profeta Isaías. Essa mão abençoadora, Pai, mantenha esta mão sobre cada um de nós, sobre nossas casas, nossas famílias, Pai. Pai, aqueles que porventura estejam enfermos ou infectados, ou com suspeita de alguma enfermidade, Pai, a tua mão que cura, que sara, a tua mão poderosa, Pai, cure os teus filhos, Pai. Pai, eu te peço também que o Senhor continue tendo misericórdia do nosso país. Pai, a gente brinca e a gente diz que Deus é brasileiro, Pai. Pai, o Senhor ama todas as nações, mas nós achamos que o Senhor tem um carinho todo especial para com o Brasil. Pai, por isso eu peço, continue abençoando o Brasil, Pai. Tenha misericórdia da nossa pátria querida. E eu peço, Pai, que a tua bênção comece lá por Brasília, Pai, sobre os nossos governantes, os poderes constituídos. Pai, intervenha lá em Brasília, Pai. Pai, eu te peço, Pai, faça uma intervenção de tal forma que depois todo mundo possa dizer foi Deus quem fez isso. Um poder desceu do céu e se impôs sobre a nossa pátria. Tenha misericórdia, Pai. Pai, abençoa o povo evangélico, Pai. Aqueles que acreditam na tua palavra. Pai, abençoe para que eles possam serem crentes sadios, inteligentes, para que eles possam, Pai, não serem fanáticos, mas com toda inteligência glorificar o teu nome e interceder por esta pátria. Pai, una o povo brasileiro em torno da tua palavra. Eu peço agora, Pai, que o Senhor abençoe esse momento em que vamos estar juntos e que o Senhor continue abençoando a Primeira Igreja Batista em Éden. Continue cuidando da igreja, Pai. Continue cuidando de cada um nas suas casas, as crianças, adolescentes, juniores, jovens, adultos, os idosos, Pai. Continue, Pai, cuidando da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós começamos falando sobre
a mensagem de domingo, e então é a mensagem que você vai trabalhar hoje em família. Mas eu quero abrir um parêntese aqui para lembrar dos cuidados que todos nós precisamos ter. As autoridades sanitárias têm dito aquilo que nós precisamos fazer. Se você precisa sair, usar a máscara, lavar a mão com álcool gel, com sabão. Você precisa evitar aglomerações. Então, todos os cuidados precisam ser observados. Agora vamos então ao tema da mensagem. Domingo, a mensagem foi baseada então em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4, que diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, isso é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus. Eu vou então, refiz aqui o roteiro e eu vou ler algumas frases que você vai trabalhar aí no seu PG, no seu pequeno grupo familiar. Então, que tipo de pai você é? Talvez nós, como pais, possamos ser tradicionais, talvez rígidos demais, talvez liberais demais, modernos demais, talvez ausentes, talvez presentes. Que tipo de pai você é? Sempre nós precisamos fazer uma introspecção e também dar uma olhada na nossa forma de agir. Como é que nós estamos agindo? Nós precisamos nos auto-questionar. Que tipo de pai você é? E como filho, que tipo de filho você é? Talvez respeitadores. Talvez um filho que pede a bênção ao papai, papai a bênção, mamãe a bênção. Talvez um filho moderno, talvez um filho pacífico, talvez um filho bom ouvinte, que para ouvir o papai e ouvir a mamãe. Talvez explosivo, desobediente, rebelde. Que tipo de filho você tem sido? Agora, nesse momento, você deve, depois que terminar a minha parte, você vai separar um tempo para orar. E aí alguém vai orar pelo estudo da família, aí, pelo grupo, pela reunião. Alguém vai fazer oração, você escolhe alguém para fazer oração. Aí o tempo da palavra. Você vai refletir na palavra. Eu coloquei aqui algumas frases, eu espero que você receba este roteiro. Então, o texto em Efésios estabelece o padrão bíblico cristão para o relacionamento entre pais e filhos. O texto de Efésios estabelece isso. Tanto o pai como filhos precisam viver de maneira digna, de acordo com a salvação que recebemos. Tanto pai como filho. Não podemos querer que os filhos vivam dignamente e os pais não dão exemplo. Também não podemos exigir que os pais vivam essa vida e os filhos vivam de qualquer maneira. Então, tanto pais como filhos que foram transformados por Jesus precisam viver uma vida digna. As recomendações aos filhos são muito claras. Os pais amam seus filhos e têm experiências para passar para os filhos. Então, nós imaginamos que um pai transformado por Jesus é um pai que ama seus filhos. E ele, então, tendo experiência, claro, ele é pai, ele tem experiência para passar para os seus filhos. Agora, quanto aos filhos, esta obediência dos filhos, além de sensata, é uma obediência ao Senhor. O filho que obedece ao papai e mamãe, ele está fazendo isso também ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. É uma obediência justa. A desobediência não é somente contra os pais. Quando o filho é desobediente, ele está desobedecendo ao Senhor também. Essa obediência é espontânea e denota apreço. E tem como consequência, a promessa. Então, aquele filho que denota um apreço para com o papai, um respeito, uma atração, ele ama o papai e a mamãe, então ele denota essa obediência. Não é uma obediência cega, porque o pai tem que ser obediente ao pai, não. Porque ele ama o seu pai, tem apreço pelo seu pai. Então ele tem um carinho especial para com seu pai. Os pais não podem irritar os filhos com ordens humilhantes, desaprovação irracional, intemperança. Tem pais que são brutamontes com os filhos, são irritantes. Então não provoquem a ira aos seus filhos, não irritem seus filhos.
os pais precisam ter juízo também. Os pais devem provocar contrariedade, sim. Você não pode evitar de contrariar o seu filho. Se é para ensinar, se é para disciplinar, você precisa ensinar o seu filho a ouvir não. Ele precisa entender que há limites na vida. Então, o pai não pode evitar contrariar o filho, mas tem que evitar irritar o filho. É criar os filhos de acordo com as instruções do Senhor. Pais devem ser os discipuladores dos seus filhos. Então, os pais devem discipular os seus filhos. Meu filho, faz assim. Olha para o papai, faz igual o papai está fazendo. Então, os pais devem ser os discipuladores. Encorajar os filhos no Evangelho. Os pais ensinando os filhos a seguirem o Evangelho da graça de Jesus. Um filho transformado que obedece e honra a seus pais no Senhor recebem promessa. Então, esses filhos que obedecem aos pais, esses filhos recebem a promessa do Senhor, promessa de longos dias, de viver muito sobre a face da terra. Um pai transformado educa seus filhos com sabedoria e sensatez. Um filho transformado, ao falhar com seu pai, ele sabe que falhou com Deus. Ele pede perdão a Deus e pede perdão ao seu pai. Um pai transformado, ao falhar com seu filho, sabe que também falhou com Deus. Esse pai pede perdão a Deus e pede também perdão ao seu filho. Então é o tempo agora de você compartilhar com a sua família. Leia Efésios 6, de 1 a 3. Diante da transformação cultural do nosso tempo, como o filho deve encarar esse texto? Nós vemos outros tempos, uma transformação cultural. Mas os princípios da palavra de Deus, eles são universais, valem para todos sobre a face da terra, e eles são universais, e eles são também eternos. Eles valiam ontem, valem hoje, valerão amanhã. São princípios eternos. Então, diante dessa transformação cultural, como os filhos devem encarar esse texto? Diante da transformação cultural do nosso tempo, como os pais devem encarar esse texto? Eu já disse, esse texto trazem princípios eternos e universais para todas as pessoas. Então, como podemos lidar com os choques das gerações e viver de maneira digna da nossa salvação? Como ver esse choque cultural e viver de maneira digna? Pais, os pais de hoje, os avós de hoje, mas especialmente os pais, nasceram e cresceram numa outra geração. E agora as coisas são muito complicadas. Mas quando a gente volta para os princípios da palavra de Deus, nós estamos então com um único foco, pais e filhos, nos princípios eternos da palavra de Deus. Aí você vai ter um tempo de orar. Você vai orar com a família. É o seu pequeno grupo familiar. Ore em primeiro lugar pela sua família. Primeiro pela família. Uns pelos outros. Depois ore pela família, pelos seus familiares, parentes. Talvez a família do seu irmão, do seu tio, do seu avô, sei lá. Ore por familiares, por parentes. Depois você vai orar por amigos. Ore por amigos lá do trabalho, da fábrica, do escritório, da igreja. Ore por amigos. Depois você vai orar pela igreja. E se você puder, ore pelo pastor. Ore pelo pastor Arildo, pastores membros da igreja, líderes da igreja. Ore pelos diáconos da igreja. Ore pela igreja. Ore pelas faixas etárias da igreja. Ore para que a igreja possa, nesse período de pandemia, a liderança da igreja, estarem planejando o pós-pandemia. Ore, incentive, se você conhece algum líder da igreja, incentive esse líder a estar já planejando o pós-pandemia, como é que vai ser depois, os planejamentos. Ore pela igreja e ore pelo Brasil. Precisamos orar pelo Brasil. Orar pelo nosso presidente, orar pelo Congresso Nacional, senadores, deputados, orar pelo Supremo. Eu não estou pedindo a você, para você idolatrar o presidente da República. Parece que alguns estão tendo o presidente como se fosse um semideus. Talvez a política como uma religião. Não, não é isso. Nem idolatrar deputados, senadores, ou demonizar também. Não, não é isso. O que eu estou pedindo é para que oremos por eles, que intercedamos por eles.
Eles estão sobre nós, eles são os nossos líderes governamentais. O Brasil depende deles, nós precisamos orar por eles, interceder por eles, goste você ou não deles, gostemos ou não. Nós precisamos interceder, pedir a Deus uma bênção especial sobre eles, uma condução, uma direção. Eu tenho pedido que Deus intervenha sobre a nossa pátria, sobre o nosso querido Brasil. Ore pelo Brasil, essa pátria verde e amarela. Ore, interceda pelo Brasil. Ore por esse querido país. E aí você vai ter o seu tempo no seu PGF, o seu pequeno grupo familiar. Converse sobre o PG. De repente, pessoas da sua família que estão participando do seu PG. De repente, alguém da sua família que não mora debaixo do seu teto, da sua casa, mas está participando do seu PG familiar. Ore, então, pelo seu PG, converse sobre o seu PG, faça planos para o seu PGF, para o pós-pandemia. Como é que vai ser depois da quarentena? Como é que vai ser o seu PGF, o seu PG familiar? Ore, pense na multiplicação, pense no crescimento do seu PG. Ore por aqueles que você está tendo um relacionamento discipulador, pessoas que você está discipulando, ou você está orando para iniciar um discipulado. Talvez sejam pessoas da sua família. Ore por aquelas pessoas que você quer ganhar para Jesus. Faça isso. Também dedique um tempo no seu PGF, um tempo para a igreja. Pense na igreja, converse sobre a igreja, comente sobre a igreja, planeje a igreja. Você, com certeza, participa de algum ministério na igreja. Então, converse aí no PG sobre a igreja. Converse aí no PG sobre os dízimos e as ofertas. Planeje entregar seu dízimo, sua oferta. A igreja como instituição, ela depende, ela tem contas para pagar, ela tem salários para pagar. A igreja depende. Converse sobre isso. Converse aí no PG e faça isso, faça a sua parte. A minha oração é que Deus te abençoe e que você tenha um lindo PG, um PG sadio, um PG abençoador, e que você, papai, você, mamãe, que lidera o PG, talvez um filho seja o líder do PG, quem quer que seja que esteja liderando o PG, que a mão do Senhor esteja sobre você e que você seja uma bênção para o seu PG familiar nesse período de quarentena. Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe minha família. Que Deus abençoe nossa igreja. É o meu desejo, é a minha oração. Pais e filhos, transformados por Jesus, são bênçãos um para o outro. Que você, papai, seja uma bênção para os seus filhos. Que você, filho, honre seu papai e sua mamãe e seja uma bênção para eles. Filhos, permitam que o seu papai e a sua mamãe, quando falarem sobre você, os olhos do seu papai e de sua mamãe lacrimejem, porque eles falam de você com muito carinho. Filhos, permitam que os seus pais falem de você com muito carinho. E você, papai, e você, mamãe, também sejam assim. Sejam tão bons que quando os seus filhos falarem sobre vocês, eles possam também se emocionar ao falar sobre o papai e sobre a mamãe. Pais e filhos transformados são bênçãos mútuas, são bênçãos para a sociedade. Pais e filhos transformados são bênçãos para a igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Pai, muito obrigado porque o Senhor se revela como nosso Pai. Muito obrigado porque nós, como salvos pelo Senhor Jesus, nos tornamos teus filhos, membros da tua família. Pai, obrigado porque nós somos uma grande família, a família de Deus, a maior família sobre a face da terra. Não há judeus, gregos, gentios, nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. E agora, Pai, mais uma vez eu peço por esta família que está reunida num pequeno grupo familiar. Ou se alguém está sozinho agora, Pai,
sobre todos, Pai, coloque a tua mão, abençoe-os, de que eles possam sentir o calor da presença do teu Espírito, que eles possam sentir o poder da tua palavra, que eles possam, amando a tua palavra, realizar esse pequeno grupo familiar. Abençoe-os, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. De 1.000.000 de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue